Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre a partezinha inicial da carta de Tiago, quando Tiago saúda as 12 tribos e também quando Tiago fala um pouquinho sobre perseverança e as dificuldades que o cristão enfrenta no mundo. O trecho que a gente está analisando, ele tem uma importância muito grande, porque Tiago já começa falando sobre as dificuldades da vida cristã no mundo que a gente está vivendo. O mundo atolado de pecado. Capítulo 1 a gente vai pegar um pouco mais à frente até Tiago falando sobre questões de religião verdadeira e tudo mais. Mas o mundo é atolado de dificuldades e de pecados, e Tiago sabia disso. Tiago, como a gente falou, é uma carta escrita para não só uma comunidade específica, mas para os cristãos espalhados, ou para os judeus cristãos espalhados pelo ambiente do mundo romano na época, e ele saúda esses judeus com o símbolo das 12 tribos, ou seja, aqui é uma representação de povo de Deus, é uma representação de descendentes diretos, né, do povo de Deus, porque Tiago ainda tinha, como nós falamos na introdução, se você não assistiu, você pode assistir, Tiago ainda tinha na mente a visão de que os cristãos são, na verdade, a continuação de um judaísmo messiânico, de uma visão correta a respeito de Cristo Jesus e uma visão correta do plano redentor de Deus para todos nós. Tiago, então, tem essa finalidade de justificar Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, mas uma visão muito mais de comportamento ético, de princípio moral e tudo mais. E ele fala que ele saúda, né, e manda, né, esses escritos, esses conselhos de sabedoria para essas 12 tribos. Isso é um símbolo de judeus cristãos espalhados no mundo antigo, tá bom? É por isso que a gente acredita que Tiago tenha um propósito muito específico ao mundo judaico, principalmente por causa dessa introdução. Depois Tiago fala sobre o tema das tribulações. E logo depois Tiago fala assim, olha, fico muito feliz porque vocês têm passado por tribulações. Isso para nós parece estranho, né, quando Tiago fala isso, mas Tiago, quando ele cita a respeito das tribulações, Tiago está falando que essas tribulações são muito importantes para o desenvolvimento da fé do indivíduo, para alicerçar de fato uma fé, não só uma fé fingida ou uma fé frágil, mas uma fé que tenha uma solidez, que tenha uma verdade em si mesma, que diante dos desafios ela foi moldada segundo os planos e propósitos de Deus. Tiago, então, por isso que ele diz que ele ficava alegre com a tribulação do povo, porque ele sabia que essas tribulações, essas dificuldades que a gente sofre na vida, elas vão moldar de fato a nossa confiança em Deus. Elas não só vão moldar o caráter da nossa fé, mas também vão moldar a nossa comunhão com Deus, vão moldar também quem somos, não é? Porque a partir do momento que você desenvolve a confiança em Deus, principalmente diante das adversidades, você gera confiança junto ao seu Deus e gera comunhão também com Deus e alicerça ainda mais a esperança. Você alicerça ainda mais a certeza de que se o mundo é mau e se você passa por tribulações das quais muitas vezes você não tem culpa e muitas delas parecem ser tão duras e tão doídas a nós, a Bíblia então está mostrando para nós que existe algo melhor, não é? A vida cristã, mesmo que nós tenhamos Jesus, ela tem muitos desafios e muitas vezes a escolha da fé precisa ser uma escolha, não é, nossa, decisiva, uma escolha verdadeira, uma escolha firmada na confiança em Deus, mas em muitos momentos também uma escolha muito difícil. Então, escolher Deus, escolher confiar, escolher crer, escolher esperar que Deus há de nos dar as suas promessas, de revelar a sua graça, isso é sempre muito difícil. Isso está junto com o Novo Testamento, tá bom? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, né? Então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês terão aflições. A própria oração de Jesus em João capítulo 17 é que o Senhor os livre do mal. Eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo, porque eles vão precisar estar no mundo para ser referência para muitas pessoas, mas que o Senhor os livre do mal. Há, por exemplo, outros textos bíblicos que corroboram com essa visão de que a gente passa por tribulações
e as tribulações são muito difíceis para nós. Por exemplo, texto de Romanos, capítulo 5, de 1 a 4, Paulo escreve à igreja de Romano dizendo assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter, tá vendo? Um servo aprovado, e o servo aprovado, esperança. Também há um texto em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, logo no início da carta de Pedro, nós conversamos sobre a carta de Pedro, fizemos estudos sobre a carta de Pedro, quando o texto diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ainda acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, a gente precisa testar nossa fé, comprovar nossa fé. A gente precisa moldar o nosso caráter cristão. A gente precisa saber como agir diante de todas as adversidades nesse mundo. E Deus usa dos problemas, das dificuldades, da adversidade da nossa vida para nos ensinar, para nos moldar, para nos lapidar e para nos transformar a cada dia a imagem do próprio Cristo Jesus. É isso que Tiago está dizendo. Por isso que Tiago está dizendo, olha, eu fico feliz quando vocês passam por essas dificuldades, porque essas dificuldades vai moldar quem vocês são para Cristo Jesus. E o texto continua dizendo, então diante de todas as tribulações, diante de todas as dificuldades, o que a gente vai fazer? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para que nos momentos mais difíceis da vida a gente saiba como agir para a glória de Deus e para testemunho público da nossa fé madura, sem fingimento e verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto hoje é só isso, porque eu não quero dividir com outro estudo mais para frente. Mas é um estudo muito importante que mostra para você que todo desafio tem um propósito de nos ensinar. Toda tentação, tribulação, dificuldade tem um propósito de amadurecer a nossa fé. Toda dificuldade que nós passamos tem um propósito de ainda mais maturar, amadurecer a nossa comunhão com Deus. É isso que Deus deseja para a sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.